Meus amores, hoje nós temos lançamento Avon. Nada mais, nada menos que o Imari Rouge. Por isso que eu tô toda trabalhando no batom vermelho. Por causa do conceito da fragrância. Esse perfume, ele traz o conceito de quem vai usar? Aquelas mulheres confiantes, ousadas e que sabem usar a sensualidade e que por isso capricham no batom vermelho para poder usar isso como uma arma ao seu favor. Será que você tem todas essas características? É uma mulher forte, confiante, sensual? Então esse perfume é para você. Primeiro, roda a vinheta. Gente, nós temos aqui um perfume da linha Imari. Eu vou falar primeiro dos irmãozinhos, tá? Nós temos uma linha que nós temos perfumes que são no DNA, tá? Todos eles são bem pesados, eles são fortes, tá? E eles são doces e atalcados. Então ele tem características assim, normalmente quando a gente lembra de doce e talcado, a gente tem em mente o clássico, que é o La Vie est Belle, tá bom? Então, assim, tem em mente esse conceito, La Vie est Belle. Um perfume que é doce, um perfume que tem talcado, tá bom? E que imprime uma certa confiança, uma certa sensualidade, toda essa linha assim. Toda essa linha pretende trazer pra gente esse conceito. Quem vai usar um perfume que seja forte, pesado, um perfume que seja doce, um perfume que seja talcado? Não é uma menininha bobinha, é uma mulher forte e confiante. Então esse é o conceito, na verdade, de toda a linha, tá? De toda a linha Imari. Nós temos aqui o Elixir, que pra mim é o melhor. Delicioso. Ele é o mais seco de todos eles, tá? Delicioso. Nós temos aqui o Imari Fantasy, que é o vermelhinho. Ele é o que mais vai te lembrar o La Vie, tá bom? Eu tô dizendo que não são parecidos com o La Vie. Na verdade, eles têm o conceito, tá bom? De perfumes que tem duas características do La Vie, tá? E nós temos aqui o mais diferentinho da linha, que é o Imari Elixir. E esse aqui tem inclusive... o Imari Corset. Imari Corset, que tem justamente, ó, essas tirinhas aqui que lembram aquelas tiras do corset que a gente puxa e amarra, né? Bem sensual, para você ver como toda linha é assim, toda linha é bem sensual. As cores, o frasco, a fragrância, tudo é trabalhado nesse conceito, tá bom? De força, de confiança, de sensualidade, tá bom? Cada um vai ter a sua característica específica, mas sempre o mesmo DNA, tá bom? Esse aqui é o mais diferentinho da linha. É o que tem menos o DNA, tá certo? Mas todos eles são assim, todos eles são fortes, doces, talcados e te imprime isso de confiança e sensualidade para você poder usar, tá? E nós temos aqui agora o lançamento, que é o Imari Rouge. E ele tem justamente, olha só, os frascos, as embalagens vão mudar, tá bom? Eles vão vir numa outra roupagem. O conteúdo dos três tendem a ser... depois eu vou comprar as novas embalagens, vou dizer para vocês se houve reformulação do conteúdo, tá bom? Mas eles tendem a ser a mesma fragrância, somente em frascos diferentes, porque eles já vão vir aqui, ó, nesse frasco aqui, tá bom? Nesse conceito aqui. A mesma florzinha para todos, ó, a florzinha, ela era assim, tá vendo? Que nem um brinco de princesa, ó. E agora vai ficar assim. Então, todas as florzinhas vão ser assim, o frasco vai alterar, tá bom? Por conta desse lançamento, todos eles vão vir com essa mesma roupagem, tá? Então, esse aqui é o lançamento e aqui, ó, tem inclusive essa faixa vermelha, que significa uma passada de batom, tá? Aqui, ó, uma linha vermelha que é como se fosse o batom. O que nós temos aqui? Além desse vermelho, que tem um conceito de usar o batom vermelho para imprimir uma certa sensualidade, nós temos também aqui o vermelho da maçã. Então, a gente tenta jogar aqui, ó, a intenção do vermelho, tá bom? Nós vamos começar com uma saída fresca. Nós temos aqui uma saída fresca de mandarina. Na verdade, não é fresca, desculpa. É cítrica. A saída dele não é fresca, a saída dele é cítrica. Nós temos a mandarina, tá? De saída. Essa mandarina é como se fosse assim, aquela tangerina mais pesada, com um pouquinho, toque leve de limão, tá? Uma coisinha, tipo umas gotinhas de limão naquele mar de tangerina, tá?
Então essa saída bem cítrica, tá bom? Dessa tangerina muito gostosa e muito presente. Além dessa tangerina, aí nós começamos aqui com o corpo, tá? A gente tem essa saída e logo de início ao corpo, a gente tem um óleo de maçã. Como a maravilhosa, absoluta, fantástica Ellen Augusto diz, as frutas elas não têm óleos essenciais, tá? Mas aqui nós temos um óleo extraído, uma inovação, tá bom? Um óleo extraído das bagas da maçã. Normalmente, depois de se extrair o suco da maçã, ficam o bagaço, né? Ficam as bagas da maçã e dessas bagas foi produzido um óleo. E é esse óleo que foi utilizado aqui. Então, totalmente sustentável, tá bom? É uma inovação e foi utilizado aqui nessa fragrância. Então, nós temos aqui essa maçã. Só que esse óleo de maçã, o que vai trazer pra gente? O que a gente sente nesse óleo de maçã? A gente sente, na verdade, uma maçã caramelada. É como se... Não é aquela maçã do amor doce. É aquela maçã que vai pra algum bolo, vai pra alguma torta. Sabe quando começa a cozinhar a maçã no açúcar para ficar aquela calda, para você ou colocar num bolo ou colocar numa torta? Sabe aquele cheiro da maçã quente junto com o açúcar? Aquela maçã em calda, não a maçã em calda pronta que já tá num pote, mas a maçã sendo feita, né? Ela ficando em calda naquele momento, a pessoa que está cozinhando aquela maçã na calda, pois você tem essa sensação. Então você sente essa maçã logo após a tangerina. Então assim, nós temos aqui, ó, a mandarina de saída e a gente coloca a maçã. Essa maçã ela já se une num pêssego, que é a fruta gorda que nós temos aqui nessa fragrância. Então nós temos aqui esse pêssego. O que esse pêssego vai fazer? Ele vai quebrar um pouco dessa doçura que tem essa maçã, tá? Então imagine se você colocar numa mesma receita essa maçã em calda e você colocar umas fatias de pêssego, vai quebrar aquele doce intenso. Então é isso que o pêssego vai fazer junto com essa maçã. E aí eles se juntam, né? Essas duas frutas vão se juntar com... Essas duas frutas vão se juntar com as flores, tá? Então nós temos aqui a orquídea e a rosa, que são duas flores nada bobinhas. Elas são bem imponentes, bem presentes e bem destacadas. Elas se destacam na fragrância. Então você sente perfeitamente o cheiro da rosa, você sente perfeitamente o cheiro da orquídea, tá? Junto com essas frutas, depois dessa saída cítrica. E nós temos aqui uma flor também, que é a flor que é o DNA de todas as nossas fragrâncias Imari, que é a íris. Então essa íris, ela vai dar esse tom atalcado na fragrância. Então nós temos já a doçura logo de cara da maçã, tá? Nós temos aqui o cítrico da mandarina, os principais, tá? Nós temos a rosa, a orquídea, nós temos aqui essa íris bem talcada. E aí a gente vai pro fundo desse perfume. Nós temos aqui um patchouli, aí nós temos um sândalo, benjoim, nós temos a própria baunilha e nós temos um toque de pralinê. O pralinê doce também. Então assim, nós temos a doçura de alguns pontos aqui. Nós temos essa maçã que imprime essa doçura, nós temos esse óleo de maçã, na verdade, nós temos a baunilha, nós temos o benjoim, que é um cheiro bem abaunilhado, tá? E nós temos esse pralinê, que é um cheiro também doce. Então nós temos aqui toques de doçura, tá bom? Toques de muita doçura, junto com toques talcados, tá bom? Depois de uma saída cítrica. Isso é o nosso perfume, que é o Rouge. Fixação dele, nós já sabemos que ele é doce, nós já sabemos que ele é talcado. Fixação, ele fixa cerca de 6 horas na minha pele, tá? Toda essa linha, apesar dela ser intensa, apesar dela ser forte, apesar dela ser pesada, doce e talcada, ela não é uma fragrância que fica 8 horas. Normalmente essas características todas são de fragrâncias que vão ficar em você o dia inteiro. Mas ainda bem que ela tem essa explosão de saída quando você passa, né? Nós temos aquela explosão e depois ela vai acalmando, certo? Então nós temos aqui uma fixação na minha pele de aproximadamente 6 horas, tá bom? Com uma projeção de cerca de 1 hora. Toda a linha assim.
A saída ela é bem pesada, a saída ela é bem forte, bem explosiva, você sente bastante aquela fragrância, tá? E logo ela vai se acalmando. Então ele começa ficando um perfume mais gostoso de se sentir, de se usar, tá bom? Se ele fosse intenso assim, nessa proporção, ele durasse muito tempo na pele, muito possivelmente ele iria sufocar. Então eles tiveram a brilhante ideia de conseguir colocar uma explosão, né, de doçura, de talcado, de intensidade, e essa explosão ela se acalma e deixa tudo muito estável. Então assim, a gente tem uma evolução nesse perfume, mas a gente tem também uma certa calmaria, tá? E ele fica aquele perfume gostoso, fica aquele perfume agradável, fica aquele perfume sensual, fica aquele perfume delicioso. Toda a linha, então assim, nós temos uma linha para quem gosta de perfumes nesse sentido, tá? Ele tem, principalmente do La Vie, ele tem essa íris, tá? E esse patchouli. Só que assim, essas duas notas não vão deixar esse perfume a cara do La Vie. Talvez quem goste, eu gosto do La Vie, então você tem aquela ideia, aquele conceito de um perfume talcado e doce, muito sensual e muito agradável. E então você vai ter essa mesma, talvez, né, essa mesma percepção com essa linha inteira. Então a linha inteira, ela tem um talcado, ela tem uma doçura e tem uma sensualidade. Então muito possivelmente você vai gostar de toda a linha e também do último lançamento, que é o Rouge. Se você, você já tem todo esse conceito, cada um vai ter uma nota diferenciada, né, para poder fazer com que aquela fragrância se destaque. Eles têm todos o mesmo DNA. Aí uma nota, duas ou três vão fazer o destaque daquela fragrância, e dessa aqui nós temos aqui então a maçã, a rosa, são as principais notas, tá? Nós temos a tangerina, a maçã, a rosa, a orquídea também tá, mas eu dou destaque mais pra rosa, tá? Então, ó, maçã, tangerina, maçã, rosa e patchouli. São as principais notas que a gente vai encontrar nessa belezinha. Então fica aqui a dica de uma fragrância deliciosa, um lançamento muito gostoso da Avon.